Vocês viram o que o Papa falou recentemente sobre o casamento? Querem entender melhor esse pronunciamento? Nos últimos meses, o mundo inteiro passou a observar com mais atenção os gestos e palavras do Papa Leão XIV. Em um momento de profundas divisões sociais, transformações culturais e debates dentro da própria Igreja, esse novo pontífice parece caminhar na contramão do silêncio político, optando por se posicionar com clareza sobre temas que por muito tempo foram evitados no Vaticano. E um de seus discursos mais impactantes veio quando ele reafirmou com veemência a visão da Igreja sobre o casamento entre homem e mulher, provocando tanto aplausos quanto polêmicas. Imagine uma multidão reunida na Praça de São Pedro, o sol tocando suavemente as cúpulas do Vaticano, quando a voz pausada e firme de Leão XIV ecoa pelos alto-falantes. A beleza do amor entre homem e mulher é uma linguagem sagrada, escrita por Deus desde a criação. O silêncio que se seguiu entre os fiéis não foi de desentendimento, mas de reflexão. Era como se o Papa dissesse algo muito antigo, mas profundamente novo para muitos ali. Neste vídeo, vamos entender o porquê desse discurso, o que ele significa, e como ele se conecta com a visão profunda que Leão XIV tem sobre a missão da Igreja nos tempos atuais. Se você se interessa por espiritualidade, ensinamentos católicos e quer acompanhar de perto tudo o que envolve este novo tempo no Vaticano, já se inscreva no canal e ative o sino. Aqui você recebe reflexões, notícias e orações que alimentam a fé e o entendimento. Desde sua eleição, Leão XIV tem surpreendido pela forma como combina firmeza doutrinária com simplicidade de vida. Ele dispensou os luxos do Palácio Apostólico, optando por viver em uma residência modesta dentro do próprio Vaticano. Recusa escoltas em excesso, pede café sem açúcar no refeitório dos funcionários e caminha pelos corredores como um irmão entre irmãos. Mas essa simplicidade não o torna indiferente aos grandes temas que desafiam a Igreja hoje. Pelo contrário, ele entende que, justamente por viver como servo, sua palavra carrega ainda mais peso. No discurso mais comentado até agora, Leão XIV relembrou que o casamento entre homem e mulher é não apenas um sacramento, mas uma vocação que reflete o amor criador de Deus. Ele citou a Gênesis, quando Deus cria homem e mulher e os abençoa como uma só carne, e destacou que a complementaridade entre os dois não é acidental, mas essencial. Em um tempo em que tantas formas de união são apresentadas ao mundo como equivalentes, a Igreja tem o dever de recordar o que é essencial e belo na união que gera vida, afirmou o Papa, olhando diretamente para a câmera, em uma mensagem transmitida para mais de 30 países. Essa declaração gerou reações imediatas. Muitos católicos mais tradicionais se sentiram confirmados em sua fé e visão de família. Já vozes progressistas argumentaram que o Papa deveria ter adotado uma linguagem mais inclusiva. Mas Leão XIV parece não estar preocupado com agradar a todos. Ele não fala como quem tenta vencer um debate, mas como quem deseja curar uma ferida. E talvez por isso, mesmo entre os que discordam dele, há quem reconheça a coerência e coragem de suas palavras. Mas de onde vem essa visão tão clara do Papa? Leão XIV é conhecido por ter uma espiritualidade profundamente moldada pelos padres da Igreja, em especial Santo Agostinho. Agostinho falava da ordem divina presente na criação e da harmonia que existe quando as coisas são vividas segundo sua finalidade. Para ele, a união entre homem e mulher era reflexo da união entre Cristo e a Igreja. Leão XIV, em muitos de seus escritos anteriores ao papado, já demonstrava admiração por essa visão. E não é por acaso que em seus primeiros meses de pontificado, o Papa tenha citado tantas vezes Agostinho, tanto em homilias quanto em cartas apostólicas. Em um trecho recente, ele escreveu: "A cidade de Deus começa a ser construída quando o amor é ordenado, quando cada coisa é amada como deve ser." É essa ordenação do amor que ele tenta recuperar ao reafirmar o sentido original do matrimônio. Mas não pense que o Papa ignora a realidade das famílias de hoje. Em seu mesmo discurso, ele reconheceu que há feridas, separações, situações difíceis. E disse que a Igreja não é um tribunal que julga, mas uma mãe que acolhe. Ainda assim, para acolher verdadeiramente, ela precisa também indicar com amor qual é o caminho que cura. Não podemos confundir compaixão com permissividade, disse ele com doçura. Nos bastidores do Vaticano, comenta-se que essa firmeza amorosa de Leão XIV tem incomodado alguns setores mais politizados. Afinal, reafirmar princípios em um tempo de relativismo é visto como provocação. Mas para ele, não se trata de provocar, trata-se de amar a verdade. A verdade não precisa de gritos, mas de testemunhas, declarou em uma entrevista concedida a uma rádio católica italiana. Se você está acompanhando até aqui, já deve ter percebido que estamos diante de um momento especial na história da Igreja. O Papa não quer apenas administrar o Vaticano, mas reacender a luz da missão cristã.
Por isso, se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe seu comentário aqui embaixo. O que você pensa sobre essa fala do Papa? Ela te inspira, te desafia, te inquieta? Queremos saber sua opinião. E claro, se ainda não é inscrito, aproveite agora e junte-se a essa comunidade que busca crescer na fé e no entendimento. Ainda vamos explorar mais sobre as ações concretas que Leão XIV está tomando para reforçar a visão da Igreja sobre a família, o casamento e a vida cristã no mundo de hoje. Mas uma coisa já é certa: ele não está aqui para agradar aos ventos da cultura. Está aqui para ser um sinal, às vezes contraditório, outras vezes profético, do Evangelho de sempre, em um mundo em constante mudança. Em uma entrevista concedida à emissora francesa KTO, Leão XIV foi questionado sobre o motivo de tanto insistir na união entre homem e mulher, mesmo diante de um mundo que caminha em direções diversas. A resposta foi simples e profunda: porque é aí que a crise começa. Quando não sabemos mais o que é o amor, não saberemos mais o que é o homem. Para ele, a crise antropológica que marca o nosso tempo está enraizada na confusão sobre identidade, vocação e missão do ser humano. E o ponto de partida dessa confusão, segundo ele, está na ruptura com a compreensão do que é o matrimônio. Essas palavras repercutiram com força nos meios católicos e também fora deles. Alguns analistas se surpreenderam com a clareza do Papa, especialmente após décadas em que a linguagem vaticana foi marcada por diplomacia. Mas Leão XIV parece ter escolhido um caminho diferente, o da franqueza espiritual. Ele sabe que está falando com o mundo ferido, mas acredita que a cura não virá com meias palavras, e sim com a verdade dita com caridade. Na prática, ele já tem implementado mudanças discretas, mas significativas. Um exemplo é a nova ênfase dada às catequeses sobre o matrimônio. Em dioceses de várias partes do mundo, bispos começaram a receber orientações para que a preparação matrimonial seja mais profunda, não apenas burocrática. Não podemos continuar a celebrar casamentos como se fossem eventos sociais. São um chamado à santidade, afirmou o Papa em uma audiência com bispos latino-americanos. Nessas reuniões privadas, ele tem insistido: ou renovamos o matrimônio ou perdemos o coração da Igreja. A insistência de Leão XIV neste ponto também está relacionada à sua visão pastoral. Ele acredita que a evangelização só será eficaz se for sustentada por famílias fortes. Por isso, tem incentivado padres e leigos a voltarem às casas, a acompanharem os casais, a rezarem com eles. Em uma carta enviada a um grupo de missionários na África, o Papa escreveu: a Igreja não cresce por estratégias, mas por testemunhas. E os casais cristãos são os primeiros missionários do amor de Deus. Esse olhar para a família como célula missionária remete à teologia de São João Paulo II, especialmente à sua teologia do corpo, que Leão XIV tem citado com frequência. Mas há algo em sua abordagem que lembra ainda mais o estilo dos primeiros cristãos, um anúncio que nasce da vida cotidiana, da simplicidade, da coerência. Não à toa, o Papa tem se reunido com casais simples, famílias numerosas, pais e mães que enfrentam dificuldades econômicas, e em todas essas ocasiões repete o mesmo apelo: sejam luz. Sejam sinal. Há também um aspecto espiritual profundo nessa escolha de reafirmar o valor do matrimônio. Para Leão XIV, a união entre homem e mulher não é apenas um bem social, mas uma imagem viva do mistério de Cristo e da Igreja. Ele repete frequentemente que a crise do casamento é, no fundo, uma crise da fé. Quando não se crê mais que Deus pode unir dois corações para sempre, também se começa a duvidar que ele possa salvar o mundo. Mas o Papa também reconhece que essa missão não é fácil. Ele sabe que muitos jovens têm medo do compromisso, que muitos casamentos acabam em separações dolorosas, que há marcas de violência e abandono em tantas histórias. Por isso, insiste na necessidade de acompanhamento, de escuta, de misericórdia. A verdade sem amor machuca. O amor sem verdade engana. Mas quando a verdade e o amor se encontram, a graça floresce, disse ele em uma homilia na Capela Paulina. O impacto disso já começa a ser visto. Grupos de oração por casais começaram a surgir espontaneamente em várias paróquias. Jovens têm buscado compreender melhor o sentido do namoro e do noivado como caminho para uma vocação. E até mesmo em ambientes mais distantes da fé, há quem comece a se questionar: será que há algo que perdemos quando deixamos de lado essa visão sagrada do amor? É esse questionamento que Leão XIV deseja provocar. Não por imposição, mas por inspiração. Ele sabe que não mudará o mundo com decreto, mas acredita no poder da semente. Por isso, fala ao coração. E é ao coração que ele tem dirigido seus gestos também. Como no encontro recente com um casal de migrantes que perderam tudo em um terremoto. Ao final da audiência, o Papa os abraçou e disse apenas: vocês ainda têm um ao outro. E isso é o maior domingo.
Aquela cena correu o mundo. Não havia discurso. Só ternura e verdade. Outro ponto importante é que Leão XIV não tem medo de afirmar que a confusão sobre o matrimônio está ligada a uma crise espiritual mais ampla. Para ele, quando se perde o sentido do corpo, da diferença sexual, da doação total, o ser humano começa a viver em fragmentos. E um mundo fragmentado não pode gerar paz. A paz começa no ventre da família, afirmou em um encontro com educadores. Se não há paz entre um homem e uma mulher que se amam, como haverá paz entre as nações? Essa perspectiva mostra que, para o Papa, a reafirmação da união entre homem e mulher não é uma obsessão moralista, mas parte de um projeto de reconstrução espiritual e social. Ele vê o mundo como um edifício que precisa de alicerces. E acredita que o matrimônio é um deles. Um fundamento silencioso, muitas vezes invisível, mas indispensável. Enquanto muitos esperam do Papa grandes reformas estruturais, ele parece convencido de que a verdadeira reforma começa nas coisas simples. Uma oração em família. Um perdão concedido. Um filho educado na fé. E nesse sentido, sua liderança é profundamente profética. Porque, em vez de tentar acompanhar o mundo, ele tenta lembrar ao mundo aquilo que ele esqueceu. Nos próximos dias, Leão XIV deve publicar uma exortação apostólica dedicada à vocação familiar. Espera-se que ele aprofunde os temas que já vem abordando e que proponha caminhos pastorais concretos para revitalizar a cultura do matrimônio. Fontes do Vaticano indicam que o documento não trará mudanças doutrinárias, mas será marcado por uma linguagem clara, acessível e profundamente enraizada na Escritura. Esse estilo pastoral direto tem conquistado muitos, mas também levantado resistências. Alguns teólogos têm se perguntado se o Papa não deveria ser mais cuidadoso com suas palavras, especialmente em tempos tão polarizados. Mas quem o conhece de perto diz que Leão XIV prefere a clareza à ambiguidade, mesmo que isso traga incompreensão. Ele acredita que, no fim, o que permanece é o que foi dito com amor e verdade. E é exatamente isso que tem marcado seu pontificado até agora, um chamado constante a recuperar o sentido profundo da vida cristã, começando pela base de tudo, o amor entre um homem e uma mulher, aberto à vida, vivido como vocação, sustentado pela graça. Não como uma imposição moral, mas como um caminho de beleza, liberdade e plenitude. Leão XIV tem demonstrado que seu ensinamento sobre a união entre homem e mulher não é apenas uma resposta às ideologias contemporâneas, mas uma proposta positiva, profundamente cristã, de reencontro com a beleza da existência humana. Ele não fala apenas de moral, mas de sentido. Sua abordagem não se limita a corrigir erros modernos, mas a lembrar que a vocação do homem e da mulher é uma história de amor pensada por Deus desde o princípio. E esse princípio, como Jesus recorda no Evangelho, é o ponto para o qual o Papa quer que a Igreja olhe novamente. Em uma audiência com jovens universitários, o Papa foi enfático ao dizer que o amor verdadeiro exige tempo, paciência e sacrifício. Disse ainda que quem busca atalhos no amor acaba perdendo o caminho. A frase, que parece simples, carrega um peso teológico e existencial profundo. Leão XIV acredita que o esvaziamento do matrimônio é, em parte, fruto de uma cultura imediatista, que perdeu a noção de entrega e fidelidade. Ele sabe que o Evangelho vai na contramão do mundo, e é justamente por isso que ele o proclama com tanta coragem. O Papa tem insistido que o matrimônio não é um ideal inatingível, mas uma vocação possível quando sustentada pela graça de Deus. Em encontros com seminaristas e formadores, tem reforçado que os futuros padres devem ser preparados para acompanhar casais com sabedoria e ternura, e não apenas como fiscais de regras. A missão sacerdotal, segundo ele, deve incluir a escuta das feridas do amor humano, a paciência com os recomeços e a firmeza para lembrar aos noivos e esposos que a fidelidade é uma fonte de alegria. Em uma das passagens mais comentadas de uma homilia recente, Leão XIV disse: "O matrimônio cristão não é uma prisão. É uma escola de liberdade." Essa frase circulou pelas redes sociais, foi debatida em rodas de catequese e até mencionada em programas de TV. Porque ela toca num ponto essencial: o Papa quer libertar o casamento das caricaturas que o tornaram impopular. Quer mostrar que viver como marido e mulher, em Cristo, é algo profundamente realizador. Um projeto de felicidade e não de sofrimento. Para isso, ele tem apostado em um novo estilo de comunicação. Vídeos curtos, cartas abertas, mensagens para jovens no Instagram oficial do Vaticano. Tudo com uma linguagem que combina profundidade e simplicidade. Uma das campanhas recentes, intitulada Amar é para Sempre, trazia imagens de casais reais, de diferentes idades e culturas, acompanhadas de pequenas frases do Papa. O objetivo: mostrar que o matrimônio é possível e belo quando vivido com fé. Além do discurso, há também os gestos.
O Papa tem convidado casais para almoçar com ele na Casa Santa Marta. Recebe cartas de esposos em crise. Acompanha histórias de reconciliação com lágrimas nos olhos. Ele não fala da família como um político ou um teólogo, comentou um dos padres que trabalha perto dele. Ele fala como alguém que escuta, que sofre com os outros, que crê na esperança. Essa proximidade tem criado uma nova cultura no Vaticano, menos documentos formais, mais presença pastoral. Mas Leão XIV também tem sido firme ao alertar que a desconstrução da família não é neutra. Segundo ele, há forças culturais e econômicas que têm interesse em destruir os vínculos duradouros, porque uma sociedade feita de indivíduos isolados é mais manipulável. Em um discurso contundente diante de líderes europeus, ele declarou: a crise do Ocidente não é apenas política ou econômica. É uma crise de vínculos. E a Igreja deve ser guardiã dos vínculos humanos, não porque seja conservadora, mas porque crê no amor. Essas palavras provocaram reações diversas. Alguns políticos o acusaram de interferência. Outros o aplaudiram por dizer o que muitos pensam, mas poucos ousam dizer. Leão XIV, porém, não parece preocupado com os ecos do poder. Sua atenção está voltada para o povo simples, para as famílias que lutam, para os jovens que sonham com um amor verdadeiro e duradouro. É a eles que ele fala. É por eles que ele reza. O Papa sabe que defender a união entre homem e mulher, aberta à vida, é hoje uma posição contracultural. Mas para ele, isso não é motivo de silêncio, e sim de testemunho. Cristo também foi sinal de contradição, afirmou ao episcopado africano. E nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Essa consciência dá ao seu pontificado um tom de coragem serena. Ele não está em guerra contra o mundo, mas também não quer ceder ao espírito do tempo. Seu olhar está voltado para a eternidade. Ao mesmo tempo, Leão XIV tem insistido que a pastoral da família deve ser profundamente misericordiosa. Reconhece que há feridas, histórias quebradas, uniões irregulares, e que a Igreja não pode tratar essas situações com rigidez cega. Mas ele também não aceita que a solução seja abandonar a verdade. O desafio, segundo ele, é unir justiça e compaixão, verdade e caridade. Como escreveu em uma recente carta aos párocos, cada pessoa ferida pelo amor é um terreno sagrado. Devemos tirar as sandálias. E ali, anunciar que Deus ainda tem um plano. Essa delicadeza espiritual é o que tem aproximado tantas pessoas do Papa. Ele não aponta o dedo. Ele estende a mão. Mas sua mão não leva a uma adaptação fácil. Ela conduz à cruz, e depois à ressurreição. E isso tem tocado profundamente muitos corações. Um exemplo, o aumento expressivo de jovens que têm procurado direção espiritual para discernir o casamento. Em várias dioceses, padres relatam um novo interesse por retiros de noivos, grupos de casais e experiências de vida comunitária em família. Há algo acontecendo. Uma espécie de renovação silenciosa, que não sai nas manchetes, mas transforma vidas. Leão XIV parece saber que não é necessário vencer debates para transformar uma cultura. É preciso apenas que as pessoas vejam uma vida mais bela. E por isso, ele tem confiado nos casais cristãos como os novos missionários. Vocês são o rosto da esperança num mundo sem aliança, disse em um encontro com famílias italianas. Essa visão foi reforçada recentemente durante um sínodo local, quando o Papa apareceu de surpresa para ouvir pais e mães em um encontro sobre educação. Ao final, ele pediu perdão por toda vez que a Igreja não soube acolher as dores das famílias. Disse que é hora de recomeçar e de confiar novamente na força do amor vivido com Deus. Uma das mães presentes chorou ao dizer: "Obrigada, Santo Padre. Eu achei que minha família não importava mais para a Igreja." E ele respondeu com voz firme: "Importa sim, porque é aí que Deus começa." O Papa Leão XIV tem se mostrado um pastor profundamente atento aos sinais dos tempos, mas sem jamais relativizar a verdade do Evangelho. Ao reafirmar a beleza da união entre homem e mulher, ele não está promovendo uma cruzada moralista, mas um apelo à recuperação do sentido originário do amor humano. Em sua visão, a crise da família é, antes de tudo, uma crise de identidade. Quando homem e mulher esquecem quem são, o amor entre eles se desfigura. E quando o amor se desfigura, a sociedade inteira se fragmenta. Por isso, ele insiste tanto em retornar ao princípio, ao plano original de Deus, revelado já nas primeiras páginas do Gênesis. O Papa recorda que a diferença sexual não é um problema a ser resolvido, mas um dom a ser acolhido. Homem e mulher ele os criou, e juntos foram chamados a ser imagem de Deus. Ao apagar essa diferença, a cultura contemporânea também apaga a possibilidade de comunhão verdadeira, substituindo-a por uma liberdade solitária, frágil, desconectada do outro.
Mas Leão XIV não se limita à crítica. Ele oferece um caminho. Tem promovido encontros formativos com líderes católicos de todo o mundo, criando uma nova geração de evangelizadores preparados para lidar com os desafios culturais de hoje. Em suas palavras, não se trata de vencer uma guerra cultural, mas de propor um testemunho alternativo. Um modo de viver que, mesmo sendo diferente do que o mundo oferece, revela uma alegria mais profunda, uma paz mais duradoura. Esse testemunho, segundo ele, começa nas casas. Cada lar cristão é uma pequena igreja, uma trincheira de beleza, afirmou certa vez. O Papa acredita que a grande missão das famílias cristãs é irradiar para o mundo, com simplicidade e coerência, uma nova forma de amar. Não se trata de pregar com palavras, mas com gestos. Respeito mútuo. Perdão constante. Paciência no cotidiano. Tudo isso, vivido no ordinário, torna-se extraordinário quando feito por amor a Cristo. Uma das histórias que mais emocionaram o pontífice nos últimos meses foi a de um casal que, após anos separados, decidiu recomeçar à luz da fé. Eles escreveram ao Papa contando como a escuta da palavra de Deus os transformou. Leão XIV leu a carta durante um encontro com famílias, e seus olhos marejaram. Ele disse: não existem casos perdidos para o Evangelho. Só existem histórias ainda não finalizadas. A plateia aplaudiu em silêncio, tocada por aquela esperança quase esquecida. Outra iniciativa marcante foi a criação de um novo dicastério, Departamento Vaticano, dedicado à pastoral da vida conjugal e familiar. Ele não se limita a elaborar documentos, mas acompanha e financia projetos práticos ao redor do mundo. Desde casas de acolhimento para mães solteiras até escolas de perdão para casais em crise. O Papa quer que a Igreja não seja apenas voz, mas também mãos, pés e coração junto das famílias. Ainda assim, ele não romantiza a realidade. Em vários momentos, Leão XIV reconheceu que há famílias marcadas por violência, abandono, infidelidade. Ele sabe que nem toda história termina com reconciliação, mas também sabe que todo sofrimento pode ser redimido. Sua missão, nesse sentido, é dizer às famílias feridas que não estão sozinhas, que há um lugar para elas na Igreja, e que, mesmo nos escombros de um amor destruído, Deus ainda pode fazer brotar algo novo. Talvez por isso tantos se sintam ouvidos por ele. Porque ele não fala de cima para baixo. Fala como quem já escutou muitas confissões. Como quem já consolou muitos corações. Como quem já viu Deus operar milagres discretos, nos bastidores da vida comum. Um bispo argentino que o conhece bem disse certa vez: Leão XIV acredita nos pequenos começos. Para ele, uma família que reza junta já está mudando o mundo. Essa espiritualidade do cotidiano é o coração de seu pontificado. Uma fé que não precisa de holofotes, mas de fidelidade. Uma santidade que não grita, mas serve. E, dentro disso, o amor entre homem e mulher aparece como uma das grandes trincheiras espirituais do nosso tempo. Proteger esse amor, sustentá-lo, defendê-lo, promovê-lo, essa é, para Leão XIV, uma das grandes tarefas da Igreja neste século. Em tempos em que muitos duvidam do futuro da família, ele convida a olhar para José e Maria. Um homem justo. Uma mulher cheia de graça. Um lar pobre, mas cheio de Deus. Para o Papa, esse é o modelo que precisamos recuperar. Não como ideal inatingível, mas como inspiração viva. Em várias homilias, ele tem repetido: a salvação entrou no mundo por meio de uma família. E ainda hoje, Deus quer entrar nas nossas casas, se o deixarmos. Nos últimos meses, o Papa tem incentivado os fiéis a redescobrir a oração em família. O rosário à noite. A bênção dos filhos. O perdão pedido antes de dormir. São práticas simples, mas que reacendem a fé. Ele sabe que a renovação da Igreja virá das casas. Que a primavera espiritual começa nos casais que decidem amar como Cristo amou. Que o futuro da humanidade passa, sim, pela família. No final das contas, Leão XIV não está falando apenas de homem e mulher. Está falando de Deus. De um Deus que ama criando. Que salva unindo. Que santifica através do amor concreto entre pessoas reais. E é por isso que sua mensagem, embora firme, ressoa com tanta ternura. Ele não quer impor doutrinas. Quer reacender esperanças. Quer mostrar que, mesmo num mundo ferido, ainda é possível viver o amor como dom, como missão e como caminho para o céu. Seu ensinamento é, ao mesmo tempo, antigo e novo. Enraizado na tradição, mas atento às feridas de hoje. Ele não pede que sejamos perfeitos. Pede apenas que abramos as portas a Deus. E que, confiando na sua graça, nos arrisquemos a amar. Até o fim.